Hoje nós vamos considerar o texto de Lucas 19, 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27. E vamos conversar sobre o tema Faça a graça multiplicar. Faça a graça multiplicar. Baseado nesse texto de Lucas 19, 11 a 27, que é o último trecho antes da entrada de Jesus em Jerusalém. Nós estamos acompanhando a viagem de Jesus desde meados de junho, toda a caminhada dele em direção, rumo a Jerusalém, e durante essa caminhada ele vai discipulando, ele vai ensinando, ele vai debatendo, enfim, ele vai formando os seus discípulos. E no texto que nós vamos considerar hoje, nós encontramos Jesus logo depois daquele encontro com Zaqueu, na casa de Zaqueu, e o povo que estava em volta, o povo que estava criticando a Jesus, por ter entrado na casa de Zaqueu, por ir tomar uma refeição com Zaqueu. E nesse contexto, nesse ambiente, imediatamente depois, Jesus percebe o povo aflito. A multidão está aflita. E está aflita porque tem uma expectativa no coração. O povo está imaginando que vai acontecer uma revolução. O governo romano vai ser derrubado. Jesus vai dar um golpe. Vai assumir o trono em Jerusalém, o governo, e toda aquela opressão que os romanos impõem sobre os judeus, sobre os israelitas, vai ser removido. Então o povo está achando, Jesus está uns 20 quilômetros de Jerusalém, falta a subida de Jericó até Jerusalém, e eles estão achando que quando Jesus entrar em Jerusalém, vai acontecer essa revolução. Jesus então conta uma parábola para corrigir essa noção errada, essa compreensão errada. Mas não só a compreensão, a expectativa do coração. O relógio do pessoal está errado. E Jesus vai acertar os ponteiros. Lembra quando o relógio tinha ponteiro? Hoje, talvez, de vez em quando, algum relógio da sua casa falhe. Por exemplo, tem um pico de energia, o relógio desprograma. O que você tem que fazer? Ir lá e consertar, ajustar o relógio. E Jesus está percebendo aqui que tem um pico de energia exagerada. E o povo está elétrico. O povo só fala disso. Vai ter um novo governo, o reino de Deus vai chegar. Então Jesus está acertando esse relógio. Ele está explicando como é que é o programa do reino, como o reino vai se desenvolver. A gente já sabe que as parábolas são histórias simples, não é verdade? Histórias bem simples, retiradas do cotidiano, da natureza ou da história. E essas parábolas são usadas por Jesus para comunicar verdades espirituais profundas. Em geral, uma verdade central e algumas implicações ou aplicações decorrentes dessa verdade central. E a chave de compreensão das parábolas, ela vem destacada, ela sempre é destacada. Ou um pouquinho antes do início da parábola, quando a parábola começa a ser contada, um pouquinho antes da parábola propriamente dita, o evangelista faz uma introdução. Ou logo após
a conclusão da parábola, vem uma explicação do evangelista. E essa explicação, que vem antes ou depois, é a chave de leitura. É a chave que abre a porta da compreensão da parábola. Ou seja, o evangelista está nos ajudando a entender em que sentido aquela história foi contada. Como a gente deve interpretar, como a gente deve compreender essa parábola. Então eu quero convidar vocês à leitura do nosso texto, e nós vamos ler o versículo 11, e eu quero perguntar para vocês qual é a chave interpretativa dessa parábola. Versículo 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Qual é a chave da parábola, então? Por que Jesus contou a parábola? O que Jesus queria corrigir? Certo? O povo estava pensando que o reino de Deus ia se instalar imediatamente. Então essa parábola tem a ver com o tempo, com o programa, com o planejamento de como que o reino de Deus se instala. O povo tem uma compreensão e Jesus vai ensinar outro entendimento. Jesus vai contar uma história para corrigir essa compreensão. Ok? Então agora nós vamos ler a parábola. Então o versículo 11 é o caput, é um cabeçalho que dá o sentido, que ajuda a gente a interpretar. É a chave de leitura. Então logo depois de dizer que contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi o seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco e que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles,
Ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe na nossa meditação, no nosso falar e no nosso ouvir. Diante desse texto, dessa parábola de Jesus, essa parábola que quer corrigir o entendimento e a postura, o comportamento dos discípulos, eu quero propor que Jesus deseja corrigir expectativas falsas que estejam no nosso coração, ainda hoje, quanto à chegada do reino de Deus. Jesus quer corrigir essas expectativas, essas perspectivas equivocadas. Para isso, Jesus considerou 3 dimensões do reinado de Deus, a fim de nos posicionarmos acertadamente, de maneira correta, diante do reino de Deus. E a primeira dimensão é exatamente o cronograma do reino de Deus. O cronograma do reino de Deus. Nós já sabemos que Jesus ensinou que o reino já está presente, mas ainda não se encontra plenamente estabelecido. Várias histórias, vários trechos de ensino de Jesus indicam essa realidade. O reino já chegou. Os espíritos maus estão sendo afastados, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo perdoadas, os marginalizados estão sendo incluídos no povo de Deus, o Evangelho está sendo pregado aos pobres, o Evangelho está transbordando para além dos judeus, alcançando outras pessoas. Então o reino já começou, mas diversas vezes Jesus disse que o reino não havia chegado de maneira plena. E agora Jesus está dizendo que o reino também não vai ser instalado, inaugurado de maneira completa, imediatamente. Existe um tempo, existe um gap entre a inauguração do reino e a instalação, a consumação definitiva do reino. E por isso Jesus conta essa parábola desse homem nobre. Esse homem nobre, que claramente representa Jesus nesse texto, esse homem nobre que vai tomar posse de um reino. E para tomar posse desse reino, ele faz uma longa viagem. Ele faz uma viagem que demora bastante tempo. Diz que ele foi para um país distante, um país longínquo. A viagem representa exatamente a ideia da ascensão de Cristo, da subida de Cristo aos céus. E esse tempo entre a ascensão de Cristo, a subida de Cristo aos céus, antes do seu retorno, esse intervalo de tempo, representa o tempo da missão da igreja. Enquanto o Senhor está ausente, enquanto o Senhor não está entre nós, a igreja, os servos, recebem uma missão, recebem uma tarefa, recebem recursos e recebem um mandato. Os servos recebem um recurso e recebem uma tarefa: negociai
até que eu volte. Negociai até que eu volte. Então, esse período de tempo indefinido entre a partida do nobre e o seu retorno, o retorno do nobre, a segunda vinda de Cristo, é exatamente o tempo da missão. Então, Jesus está organizando o pensamento dos seus discípulos que estão ali ouvindo e do povo que está com uma expectativa errada. O nobre que vai receber o reino e que vai voltar para implantar o reino, vai fazer uma viagem longa. E há tarefas, há trabalhos, há uma obra a ser realizada. Uma obra que precisa ser realizada com zelo, com empenho e com dedicação. Essa ideia, esse problema do equívoco quanto ao tempo da volta do Senhor, quanto ao tempo da implantação, da plenitude do reino de Deus, é um problema que apareceu em outros contextos também. Por exemplo, na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo havia visitado Tessalônica, pregado o evangelho, implantou uma igreja lá e precisou sair meio depressa. E então ele manda uma primeira carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele discorre, falando sobre a vinda do Senhor, sobre a volta de Cristo, sobre o estabelecimento pleno do reino de Deus. E logo depois chega uma notícia de Tessalônica, que algumas pessoas, meditando, refletindo sobre essa ideia da volta de Cristo, da chegada do reino, de uma nova ordem, tiveram a ideia, tiraram a conclusão de que não precisavam trabalhar mais. Lembram dessa história? Já leram sobre isso? 2 Tessalonicenses. Algumas pessoas tiveram uma compreensão equivocada da volta de Cristo. Obviamente nós não somos melhores, né? Nós não somos superiores. Também podemos correr o risco dessas incompreensões, ainda mais num assunto tão complexo, num assunto onde tem tanto debate, tantas perspectivas diferentes. Então, a turma de Tessalônica, os irmãos da igreja de Tessalônica, ouvindo sobre a volta de Cristo, tiraram conclusões precipitadas, conclusões parciais, conclusões erráticas, conclusões equivocadas. E, por causa dessa conclusão equivocada, desenvolveram uma prática, um comportamento também equivocado, que era deixar de trabalhar. A teologia, a compreensão teológica, o entendimento teológico deles era defeituoso e resultou numa prática defeituosa. Jesus está chegando, não precisamos trabalhar, já entramos de férias. Como se o reino de Deus fosse um descanso eterno. Como se o reino de Deus fosse essa coisa sem trabalho. Hoje, por causa da compreensão errada sobre a natureza do reino de Deus, alguns cristãos, por exemplo, buscam associação com o Estado, com partidos políticos, com ideologias. Buscam essa associação com o Estado para viabilizar, por meio da força política, por meio do Estado, a implantação do reino de Cristo. Não é um equívoco? O que vocês acham? Será que o reino de Cristo vai ser estabelecido por um partido qualquer que seja? Será que o reino de Cristo vai ser viabilizado pela força do Estado? Será que Cristo, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, precisa de uma agenda político-partidária para estabelecer o seu governo? Será que isso é a natureza do reino de Deus? Então veja bem,
nós temos visto durante a história, não só lá no início da igreja, mas durante muitos momentos, durante o desenvolvimento da história da igreja, equívocos, erros sobre a compreensão do reino de Deus, sobre o tempo do estabelecimento do reino de Deus. Quantos já marcaram a volta de Cristo? Quantos grupos já marcaram datas? Quantas pessoas enganadas? Nos últimos 150 anos, dezenas de líderes religiosos, que eu tenho conhecimento, deve ser muito mais, mas dezenas marcaram de modo equivocado a volta de Cristo. Erros quanto ao cronograma. Outras centenas e milhares, em diversos momentos da história, associam o reino de Deus ou querem viabilizar a implantação imediata do reino de Deus por associação com projetos político-partidários, o que é um equívoco em relação à natureza do reino de Cristo, porque o reino é de Deus, ele vem de Deus, ele vai ser estabelecido por Deus. Então, a gente vê muitos equívocos. Eu estou me lembrando de um aqui que foi muito comum recentemente aqui no Brasil, ainda presente, que é o entendimento de quanto pior as condições sociais, econômicas, políticas, ambientais estiverem, quanto pior o mundo ficar, mais próximo está a volta de Cristo. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso aqui? Já ouviram? Pois é. Essa é uma compreensão equivocada, errada, sobre a natureza do reino de Deus. Nunca foi essa a ideia. E essa ideia tem sido amplamente difundida. Nós vamos observar nessa parábola que Jesus estabelece um cronograma. Ele tem um programa, ele tem um plano, que tem algumas etapas. Primeiro, o rei recebeu o chamado para assumir um reino, certo? A parábola conta isso. Um nobre foi tomar posse de um reino, então ele tomou notícia, ciência, conhecimento de que precisava tomar posse do reino. Antes de viajar, ele entrega uma missão, uma tarefa aos seus servos. Então, uma segunda etapa. Terceiro, o rei viaja para uma terra longínqua. Quarto, está implícito na história, o rei foi coroado. O rei recebeu o reino. Quinto, o nobre volta como rei, chega como rei. E quando ele chega como rei, acontece a sexta etapa, o rei começa a governar. Ele começa a implantar o seu programa de governo. Chama os servos para o ajuste, repreende quem tem que ser repreendido e julga duramente quem se opôs ao seu reinado. Então tem um cronograma, tem um programa. E a minha pergunta para vocês nessa manhã é a seguinte: em que momento desse programa que a gente está? Em que programa, em que momento do programa, em que momento dessa história a gente se encontra? O rei recebeu o reino. O rei viajou para muito longe. O rei recebeu o reino porque diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O livro de Atos mostra Jesus sendo assunto aos céus, subindo aos céus. Depois os apóstolos vão dizer que Jesus está entronizado à destra do Pai, está à direita do Pai. Então ele já recebeu o reino. Enquanto Jesus viajou para receber esse reino, Jesus chamou os seus discípulos e disse para eles:
vocês vão ser minhas testemunhas por toda parte. Vocês vão receber poder do alto, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Mas é muito interessante a gente perceber por que Jesus deu essa orientação para os discípulos. Se você for lá em Atos 1:6, 1, 5, 6, 7, 8, você vai ver que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Na última hora, Jesus já estava quase que flutuando, quase que levitando assim, quase que decolando. E aí os discípulos falaram assim, peraí, nós temos uma pergunta. Qual que era a pergunta? Vai ser esse o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? Quer dizer que até a última hora, os discípulos estavam processando, estavam com um programa antigo. Jesus já tinha acabado de explicar o programa. Vou viajar, vou fazer uma viagem longa. Vocês vão receber uma tarefa. E vocês têm que realizar essa tarefa. Terceira etapa do programa. O rei recebeu o reino. O rei vai voltar. Essa etapa do programa já se cumpriu? Será que Jesus já voltou? Tem algumas doutrinas, alguns ensinos que falam, Jesus voltou invisivelmente, Jesus voltou de algum modo que a gente não viu. Mas a história é clara, o texto é claro. Jesus, o rei, o nobre, volta de maneira visível, de maneira concreta, e começa a botar ordem no mundo, começa a organizar o mundo. O que vocês acham? Nosso mundo já está organizado? Nosso mundo está um caos, nosso mundo está uma bagunça. Olha quanta coisa ruim, quanta desigualdade, quanta violência, quanta injustiça, as guerras, quanta coisa ruim que está acontecendo no mundo, quanta pobreza. O mundo está desorganizado, desordenado. O mundo ainda não foi colocado na ordem que o rei deseja. Então, quando nós consideramos essas 6 etapas do programa de Deus, essas 6 etapas, nós percebemos que nós estamos na etapa que diz respeito ao tempo da missão da igreja. O rei já recebeu o reino, reina no céu. Mas um dia o rei vai voltar. E vai voltar e vai estabelecer o seu reino pleno. É o que nós estamos dizendo, o reino já começou, mas ainda não está pleno. E nesse intervalo, o que a gente faz? A gente negocia com as minas que a gente tem. A gente negocia com os recursos que a gente recebeu. Cada um de nós, e nós como igreja, recebemos recursos da parte de Deus, para negociar em nome do Senhor. E isso nos leva a uma segunda dimensão do reino de Deus. Se nós entendemos o programa, entendemos onde nós nos encontramos, nós precisamos entender uma segunda dimensão, que tem a ver com onde a gente está e o que a gente faz onde a gente está. A gente já entende, já compreende que está no intervalo entre o já e o ainda não, entre a partida do rei e a sua volta para consumar o reino. E o que a gente faz durante esse tempo? É exatamente sobre isso que essa parábola que nós lemos versa, e que tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com a sua vida. Você que é discípulo de Jesus, isso diz respeito a você. Essa parábola está sendo contada para você olhar nesse espelho e se medir, se avaliar. Como é o seu coração diante do reino de Deus? Como está o seu coração diante do reino de Deus? Então vamos examinar com bastante atenção esse texto. Essa parábola das 10 minas é diferente da parábola dos talentos que tem em Mateus 25. E qual que é a principal diferença? Lá na parábola dos talentos, os servos recebem quantidades de dinheiro diversificadas.
Um recebe 5 moedas, um recebe 2, outro recebe 1. Isso é a parábola dos talentos em Mateus 25. Claro que tem semelhanças, tem proximidade entre as parábolas, mas elas têm lições diferentes. São 2 parábolas diferentes. Na parábola das minas, todos os servos recebem a mesma quantia, 1 mina. Agora, quem saberia dizer quanto vale 1 mina? Quanto vale 1 mina? 1 mina equivale a mais ou menos 300 dias de trabalho de um trabalhador. Então eu gostei daquela foto, tinha uma foto lá na capa, que é a foto de um saquinho de moedas. Essa é a ideia. Fala 1 mina, a gente pensa assim, 1 moeda só, uma moeda grandona, mas não é isso. É uma quantidade de prata suficiente para pagar um trabalhador por 300 dias. Ou seja, nós estamos falando aqui de um tempo aproximadamente de 1 ano. Poderia ser o pagamento de um funcionário, de um trabalhador, durante aproximadamente 1 ano. Então, os 10 servos recebem a mesma quantia. E o que representaria, o que significaria a analogia das minas? Qual é a correlação que ela teria com essa história da missão, do desenvolvimento? A mina representa algo que todos os cristãos receberam igualmente. Todos os que são seguidores de Jesus receberam da mesma maneira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 4:7, diz assim: a graça foi dada a cada um. Se hoje você está se sentindo meio derrubado, ou derrubada, achando que você não tem nada, que você ficou do lado, que Deus esqueceu de você, Efésios 4:7 diz: a graça foi dada a cada um. A graça foi dada a cada um. Você recebeu graça da parte de Deus. A graça então representa algo que nós temos em comum. E o que nós temos em comum? Todos nós recebemos o Evangelho. Todos nós que cremos recebemos o Espírito Santo. Todos nós que cremos recebemos a palavra de Deus. Todos nós recebemos a graça. E o negócio que nós precisamos desenvolver, o negócio, entre aspas, é a proclamação do reino a todas as etnias. O negócio que nós temos que resolver, a tarefa que nós temos para realizar, o mandato que nós temos que cumprir, é a proclamação do reino de Deus a todas as etnias. Não foi isso que Jesus disse? Vão e façam discípulos de todas as etnias. Todos os povos, todas as nações precisam ouvir o Evangelho. Então, essa é a nossa tarefa, levar o Evangelho do reino a todas as etnias. A mina entregue aos servos para negociarem enquanto o Senhor está ausente, representa a missão do reino entregue à igreja, confiada a todos os discípulos. E o Senhor do reino, quando deu a tarefa, não deu a tarefa de brincadeira, nem achou que era impossível de ser realizada. Jesus deu essa tarefa esperando que a igreja a cumprisse e obtivesse resultados. Graças a Deus que, olhando para a história, de maneira parcial a igreja já cumpriu um bocado dessa missão. Mas ainda tem gente que precisa ouvir do reino de Deus. E aí, conforme a parábola se desenvolve, aparecem 2 tipos de servos. Os 9 primeiros servos são servos
que receberam a mina e obedeceram a ordem. Começaram a trabalhar, começaram a negociar com aquela mina, começaram a realizar negócios, diversos tipos de negócios, uns no mercado, outros na agricultura, em diversos campos de ação, começaram a negociar e obtiveram resultados. E aparece um segundo tipo de servo, que é o servo chamado de mau, o servo mau, que é aquele que embrulha a sua mina, guarda a sua mina. Na parábola dos talentos, ele a enterra a sua mina. O foco dessa história não é quantos dividendos que você tem. Um teve 10, outro teve 5 e assim por diante. O foco da parábola é a fidelidade, o quão aplicado e diligente você é com o que lhe foi confiado. E é isso que você precisa pensar aqui nessa manhã. Quão diligente e quão aplicado que você tem sido com aquilo que você recebeu, com aquilo que foi confiado a você. Quão diligentes e aplicados nós temos sido como igrejas na tarefa que nos foi concedida. O servo fiel é quem continua a obra mesmo sem a presença física do mestre, mesmo apesar do contexto antagônico. Como vocês viram, os cidadãos daquela localidade, daquele reino, daquele território, não queriam que o rei reinasse sobre eles. Rejeitaram o reino e tomaram uma medida radical. Mandaram uma embaixada atrás do nobre que ia ser coroado, para contestar o seu reinado. Então o servo fiel é aquele que trabalha, mesmo na ausência do Senhor e mesmo apesar do contexto adverso, do contexto antagônico. Segundo a ordem, negociai até que eu volte, espera-se que o discípulo, a discípula, sejam produtivos e façam o reino crescer durante a ausência do rei. Ou seja, a mina da graça é como uma semente. Quando guardada no armário, ela não frutifica, talvez até estrague, talvez até apodreça. Mas quando colocada na terra, ela multiplica. Quem é fiel e faz multiplicar os dons recebidos de Deus, segundo a parábola, receberá ainda mais. Enquanto quem negligencia a graça, ou não a valoriza, perde até o pouco que tinha. Ontem na ceia, nós lemos um texto de 2 Coríntios 6:1, que nos adverte: não recebam a graça de Deus em vão. Não recebam a graça de Deus em vão. E escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, esse texto põe um alerta a nós. Ele nos indica o que devemos fazer, negociar, multiplicar a graça que a gente recebeu e tomar cuidado para não enterrar os recursos que o Senhor nos deu. Agora, quando o rei volta, quando o Senhor volta, e ele chama os seus servos para uma auditoria, para um acerto de contas, para uma verificação da contabilidade, para ver quanto que eles haviam lucrado, os servos recebem uma recompensa. E olha que interessante, essa recompensa é mais trabalho, não aposentadoria. Os servos,
o que entregou 10 moedas, recebe como tarefa administrar agora 10 cidades. E o outro servo, que havia devolvido 5 minas, ele recebe a tarefa de administrar 5 cidades. Portanto, na perspectiva da parábola, a recompensa no reino de Deus não são férias eternas no céu, mas continuar no trabalho do Senhor. Portanto, o tempo no qual nós nos encontramos é um tempo de treinamento. Jesus está procurando gestores do futuro, gente que saiba trabalhar, que pegue os recursos que tem, invista esses recursos, faça esses recursos gerarem novos recursos, novos dividendos. Jesus não quer apenas sobreviventes, gente retirada do destino, de um destino de juízo e de condenação. Jesus não quer apenas sobreviventes, Jesus quer gestores do futuro, gente que no futuro vai continuar trabalhando no reino de Deus. Se a missão confiada por Jesus deve ser levada adiante até que Ele volte, a omissão é o erro mais grave que a gente pode cometer. Se a tarefa é negociar, é trabalhar com o que nós recebemos, o erro mais grave que nós podemos cometer é nos omitir. A ordem foi negociar, e o servo mau, com todo o seu discurso de aparente piedade, de aparente respeito ao Senhor, o servo mau, o servo que conserva a moeda embrulhada, na verdade, desobedece. Portanto, aos olhos de Deus, o maior problema não é um eventual fracasso na missão, mas, de novo, o maior problema é a omissão. O servo não desviou a mina, não usou ela para benefício próprio, não pecou avidamente com a moeda, ele apenas aguardou. Ele apenas não usou os recursos que havia recebido. E isso claramente representa discípulos nominais que veem a Deus como um tirano exigente. E esse medo imobilizador os leva à passividade. E aqui a gente chega num ponto muito importante que Jesus está trabalhando e que Ele quer chamar a nossa atenção nessa manhã. Foi uma imagem distorcida na mente desse servo mau que o levou à paralisia, que o levou ao imobilismo, que o levou à passividade, que o levou à omissão. E essa omissão, essa inércia diante da graça de Deus, diante da bondade de Deus, essa inércia é uma afronta à graça. A passividade, a omissão, com aquilo que Deus nos deu, com a graça que Ele nos deu, é uma afronta, é uma ofensa à graça. Então, esse servo mau tem essa teologia defeituosa, essa compreensão equivocada do nobre, essa compreensão equivocada do Senhor. E essa distorção da imagem de Deus resulta na falta de envolvimento com a missão. E aí tem uma pergunta que o texto não responde, mas que eu lanço para os irmãos para a gente pensar. Como que a gente pode corrigir uma eventual imagem defeituosa de Deus na nossa mente? Como que é a imagem de Deus que você tem no seu coração? Lá no fundo do seu coração, o que você pensa sobre Deus?
Será que você olha para o nosso Deus como esse servo, dizendo que Deus é severo, que Ele tira o que não colocou, que Ele quer colher o que não plantou? Essa figura de colher o que não plantou é mais ou menos a figura de um general que invade um território e sai tomando as colheitas que haviam sido plantadas ali para o outro povo. Tomar o que não plantou. Será que Deus seria justo se Ele fizesse isso? Se Ele cobrasse de nós algo que Ele não nos deu? Esse servo, na verdade, está dizendo não apenas que o Senhor é severo, está dizendo que Ele é severo e injusto, que Ele cobra algo que Ele não deu condição de ser obtido. Então nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e pensar, qual é a imagem que nós temos de Deus? Será que de vez em quando a gente pensa no nosso coração que o nosso Deus é esse Deus severo, punidor, que cobra coisas que são impossíveis de ser realizadas? Será que Ele nos deu uma tarefa que é impossível de ser cumprida? Será que aquilo era só um teatro? Quando Jesus deu a missão, na verdade a missão não poderia ser cumprida? Será que esse é o Senhor? Será que esse é o coração do nosso Senhor? E eu fiquei tão encantado com essa pergunta, eu fiquei pensando nessa questão, como curar a imagem equivocada de Deus. Por quê? Porque se a imagem equivocada de Deus nos leva à inatividade, à inoperância, à inércia, o segredo, a cura, a reversão dessa inércia é a transformação da nossa mente, a transformação do nosso coração, a transformação do nosso entendimento sobre Deus. Ou seja, o problema do servo mau não é um problema técnico, não é um problema de gestão, de administração. O problema dele é um problema teológico. Ele tem um defeito no entendimento sobre quem é Deus, ele tem uma teologia ruim. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dessa revisão, dessa transformação, dessa renovação do nosso coração, da imagem que nós temos de Deus. E aí eu pesquisei e descobri que tem alguns livros tratando desse assunto. Como restaurar, como corrigir, como recuperar a imagem de Deus no nosso coração. E eu quero incentivar você a pesquisar sobre isso e se autoavaliar, a buscar um diagnóstico de si mesmo. Cada um de nós precisa fazer uma radiografia, uma ressonância, o melhor exame possível que tiver, mais refinado, com a última tecnologia, tecnologia de ponta, para verificar qual é a imagem de Deus que está no nosso coração. Porque se nós temos uma imagem equivocada de Deus no nosso coração, nós vamos nos comportar de maneira inadequada. E aí nós precisamos voltar a olhar para o rosto de Jesus, porque é o rosto de Jesus, é a pessoa de Jesus, são as obras de Cristo que revelam o coração amoroso de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar, sim, a severidade de Deus, que Deus, Ele é sério, o Deus não está brincando, o Deus está nos tratando com verdade, mas o texto do apóstolo Paulo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Primeiro a bondade, a graça, o amor de Deus. Mas não esquece que Deus está nos tratando para valer, está nos levando a sério. Deus não é quem o seu medo diz que Ele é.
Deus é exatamente quem Jesus revela que Ele é. Jesus que revela quem Deus é. O medo revela uma visão distorcida, não uma fé madura. O medo revela uma fé imatura. Enquanto que uma visão correta de Deus transforma a maneira de viver. E eu pergunto mais uma vez para você: será que a mina que você recebeu, será que a graça que você recebeu está embrulhada na sua alma? Será que ela está escondida? Jesus quer curar a imagem de Deus no seu coração, para que você possa viver com liberdade e não com medo. Na economia de Deus, quem honra a graça, vê a graça multiplicada. Mas quem esconde a graça, vê até o pouco que tem ser tirado. O que você precisa tirar do lenço hoje, para que a graça seja multiplicada? Isso nos leva a uma última dimensão, que é a dimensão política do reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com política. Tem um programa, tem uma economia, tem um trabalho, uma tarefa, tem recursos que precisam ser multiplicados, mas tem uma dimensão política desse reino. Porque Jesus, afinal de contas, contou essa parábola para corrigir a expectativa de um falso messianismo político imediatista. Nenhum de nós pode negar isso, a não ser que queira arrancar o versículo 11 da Escritura, ou dizer que o versículo 11 não foi inspirado. Então Jesus contou essa parábola para corrigir essa expectativa messiânica imediatista. A igreja de qualquer época ou de qualquer lugar erra quando busca tomar o poder político para, por meio do Estado, implementar o reino de Deus. O reino só será implementado quando Jesus voltar. O reino pleno vem com a volta de Jesus. É isso que a parábola conta. Quando o nobre volta, ele começa a governar. Então, irmãos, não se engane com nenhuma cantiga ideológica, política, de qualquer espectro que seja. Não se encante, não se engane, não se fascine. O reino de Deus não vem por meio da ação política. Não vem. Todos esses projetos são provisórios. Nós temos a tarefa de escolher o que a gente achar melhor, e isso é você que tem que pensar. O reino de Deus vem na sua plenitude quando o nobre volta, e só então quando ele vier. Essa parábola tem um pano de fundo. Eu disse no início que as parábolas são tiradas da vida cotidiana, da natureza, de elementos da história, e tem um elemento histórico que está por trás dessa parábola. E agora eu vou contar esse pano de fundo histórico para vocês, porque eu acho que vai iluminar o nosso entendimento. No ano 4 antes de Cristo, morreu o rei Herodes, chamado o Grande, aquele mesmo que tinha mandado matar as crianças, aquele que tinha mandado matar as crianças de Belém para tentar eliminar Jesus. Lembram de Herodes? Herodes, o Grande. A gente sempre lembra dele, o papel malvado
hediondo, horrível que ele teve na história. Quando ele morreu, ele tinha alguns herdeiros, e a região da Palestina foi dividida. E um dos seus filhos chamava Arquelau. E esse Arquelau foi muito contestado. E o que o Arquelau fez? O Arquelau viajou para Roma para pedir a César Augusto que confirmasse o seu reinado sobre a Judéia. Os judeus, entretanto, enviaram uma embaixada de 50 pessoas para Roma para dizer que não queriam que Arquelau reinasse sobre eles. E você já sabe o que aconteceu. Arquelau voltou como rei, e o que ele fez com esses inimigos? Ele os julgou severamente nos termos dos julgamentos da antiguidade. Foi isso que aconteceu. Então, Jesus, ao contar essa parábola, estava se apresentando como rei legítimo. Jesus está dizendo: eu vou tomar posse de um reino, eu vou partir, vou subir aos céus e vou receber o reino do Pai, e um dia eu vou voltar para julgar, apesar da rejeição do meu próprio povo. Jesus não permitiu, portanto, que o reino fosse confundido com qualquer projeto político humano. E por isso eu repito, a igreja erra quando se associa a qualquer projeto político humano. Igreja e projeto político é separado. E isso liberta a igreja, em vez de restringi-la. Nós podemos ver o que é bom numa gestão e apoiar, e obviamente temos que contestar aquilo que não achamos condizente com os valores do reino de Deus. Então veja bem que essa parábola está ensinando aspectos políticos do governo de Deus que vão ser revelados. Alguns já estão em ação, porque o reino já está presente. Outros só acontecerão no futuro, só serão plenamente implantados no futuro. Nós estamos vendo que o reino de Deus é um reino com valores diferentes dos reinos humanos. Jesus usou essa história como pano de fundo, mas a história do reino de Deus é uma história de graça. Jesus já está na história, especialmente nos servos que obedecem ao seu mandato. Então, se você hoje é um discípulo que está em obediência a Jesus, usando a graça que você tem para abençoar outras pessoas, para ministrar outras pessoas, se você está fazendo o reino de Deus se desenvolver, o reino de Deus já está acontecendo na história, na sua pessoa. O reino está na história, nos servos que obedecem ao mandato. Mas o reino se tornará pleno na volta de Jesus. E quando Jesus voltar, um elemento futuro, haverá avaliação dos servos de Deus. No reino de Deus, os servos fiéis são promovidos à cooperação no reinado divino, ou seja, aumenta o seu trabalho, e isso vai ser satisfatório, vai ser uma alegria. O trabalho no reino de Deus não vai ser pesado, difícil, enfrentando espinhos e dificuldades, e com suor e com lágrimas. Vai ser um trabalho profundamente gratificante. A parábola ensina claramente sobre graus de recompensa baseados no empenho dos servos. Quem lucrou 10 minas recebeu autoridade sobre 10 cidades. Quem lucrou sobre 5, sobre 5. Mas ambos receberam na mesma proporção, o dobro do que haviam desenvolvidos. A vida cristã atual é o reino já. E o reino já é um treinamento
para as responsabilidades eternas. Os servos não trabalham pela salvação, eles já eram servos, eles trabalham pela expansão do reino de Deus. No reino de Deus, servos maus serão repreendidos e sofrem uma perda terrível. Perdem a função, perdem a autoridade e perdem a aprovação do rei. Portanto, como Tiago diz, uma fé que não produz fruto é uma fé morta. E nenhum de nós deve se iludir quanto a isso. E no reino de Deus, há também juízo sobre os antagonistas, sobre aqueles que resistiram e conspiraram contra o senhorio de Jesus. Esse juízo já se cumpriu parcialmente na história, quanto à rejeição de Israel. Historicamente, isso aponta para a destruição de Jerusalém no ano 70, aqueles que não quiseram que o Senhor reinasse sobre eles. Então, no ano 70, Jerusalém foi completamente destruída. E segundo essa parábola, isso tem relação, é uma consequência da rejeição dos judeus ao Messias. Mas escatologicamente, olhando para o futuro, isso indica que aqueles que escolheram a vida toda rejeitar a soberania de Cristo, terão o seu desejo atendido. Aqueles que escolheram a vida toda rejeitar o reino de Cristo, terão a sua oração ouvida. Porque Jesus não é apenas o Salvador, mas é o Senhor que precisa ser honrado e respeitado como Senhor. Isso nos leva à conclusão e à oração. Essa parábola revela 3 tipos de coração. Tem 3 tipos de coração presentes nessa parábola. 3 corações em relação a Deus. Primeiro, que nós falamos por último, os corações hostis, os corações que rejeitam o governo de Deus. Um segundo tipo de coração, representado pelo servo mau, são os corações que têm uma imagem de Deus distorcida, são tomados pelo medo e são inoperantes. Eles escondem a graça que receberam. Mas há um terceiro tipo de coração. Há o coração confiante, há o coração diligente, há o coração que multiplica a graça de Deus. 3 tipos de coração. Qual desses corações está batendo no seu peito hoje de manhã? Será um coração hostil, que rejeita o reino de Deus? Não quero que Ele reine sobre mim. Será um coração medroso, que embrulha a graça que recebeu? Ou será um coração diligente? E se Jesus voltasse hoje, o que você mostraria que fez com a graça que recebeu? Talvez você tenha compartilhado uma boa parte da graça que recebeu, mas talvez tenha contextos e situações em que você embrulha a graça de Deus. E hoje você precisa tirar essa graça que está embrulhada. Você precisa desembrulhar a graça para servir a Deus de modo adequado. Eu tenho certeza que todos aqui nessa manhã querem ser encontrados como servos bons, não é? Não é o desejo do seu coração? Ser encontrado como servo bom? Ou tanto faz? Ou não faz diferença para você? Eu tenho certeza
que a maioria de nós deseja muito ser encontrado com um servo bom. Só que para ser encontrado com um servo bom, a gente precisa do poder do alto para ser testemunha do Senhor. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de graça. E então eu quero orar. Se você tem um coração hostil, eu queria te convidar para conversar comigo num outro momento, conversar com um dos pastores, conversar com quem te convidou para vir aqui nessa manhã. Se seu coração é resistente, antagônico, vamos conversar sobre isso. Nós estamos no intervalo entre o já e o ainda não. Tem oportunidade. Se o seu coração é medroso e você tem sido inoperante, vem conversar também. Você precisa de ajuda. Você precisa ter a sua imagem de Deus refocada. Quem sabe a gente pode ajudar uns aos outros, conversar, ressignificar quem é Deus para a gente. Mas se você deseja ser um servo bom, eu quero convidar você para ficar de pé e a gente orar juntos e pedir a graça de Deus. Enquanto a gente se prepara para a oração, quero convidar os irmãos para nos dirigirem numa canção. E a gente orar juntos. E pedir a Deus que nos capacite para sermos bons servos. Nosso Senhor confiou em nós. Nosso Senhor nos deu a graça. Nosso Senhor nos deu uma oportunidade. Nosso Senhor nos deu tempo. Nosso Senhor nos deu vida. E nós precisamos usar essa vida, esses recursos que nós temos, administrá-los segundo o coração de Deus, para que no final das contas nós tenhamos o que apresentar ao Senhor com a nossa história, com a nossa vida. Deus querido, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor na tua graça, o Senhor no teu amor, o Senhor na caminhada com os seus discípulos, com o seu povo, o Senhor nos alerta, o Senhor nos adverte de perigos. Às vezes, nosso coração é envolvido, é embaralhado, a gente fica confuso. Às vezes, assim como Pedro, a gente desvia o nosso olhar da tua bondade e olha para as ondas do mar, olha para os ventos, olha para a tempestade, olha para os trovões, olha para a escuridão, e a gente fica com medo. Talvez aqui entre nós ainda haja alguém com um coração rebelde, antagônico, resistente ao teu reino, ao teu governo. Nós queremos pedir a tua misericórdia, a tua graça, a tua luz, que essa pessoa sinta o abraço do teu amor, se sinta muito amado pela tua presença, envolvido em toda a bondade que existe nesse teu projeto, no teu reino, no plano que o Senhor tem. Oramos por aqueles que têm um coração resistente, oramos por aqueles que têm o coração cheio de medo, com visões distorcidas do Senhor. Mas oramos por nós hoje aqui humildemente, que pensamos que somos teus servos, que desejamos ser teus servos, que buscamos servir ao Senhor com a graça que a gente tem, dentro das nossas limitações, dentro dos nossos condicionamentos, dentro da nossa cultura, dentro da nossa conjuntura. Queremos servir ao Senhor. E por isso nós estamos nos colocando diante do Senhor. Nós estamos nos colocando de pé, hoje, nessa manhã, diante do céu e da terra, diante dessa comunidade, para orar e pedir ao Senhor, faz de nós bons servos, e que a gente nunca se esqueça dessa manhã, que nunca mais a gente se esqueça
da entrega que estamos fazendo de nós mesmos ao Senhor, do pedido, da oração que fazemos ao Senhor hoje, nesse domingo, 7 de dezembro de 2025, pedimos que o Senhor nos ajude a ser bons servos. Limpa os nossos olhos, para que a gente tenha uma visão clara da Tua bondade, do Teu amor. Ajuda-nos a fazer um diagnóstico correto de nós mesmos. Ajuda-nos a desembrulhar qualquer graça que esteja retida, que esteja escondida. Livra-nos da indisposição, da preguiça. Livra-nos do receio por estarmos inseridos, imergidos numa cultura que resiste ao Teu reino. Livra-nos de tudo isso. Ajuda-nos a olhar com confiança para o Senhor. Ajuda-nos a acreditar profundamente que o Senhor está voltando para estabelecer a plenitude do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a usar os recursos que o Senhor nos deu para honrar ao Teu nome, a satisfazer a Tua vontade, a cumprir o mandato que o Senhor nos deu. Então, de maneira muito solene, muito sagrada, estamos de pé, pedindo a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a cumprir a missão e o mandato que o Senhor nos deu. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, pedindo que o Senhor também nos leve em paz para as nossas casas e para uma semana abençoada, onde vamos desembrulhar qualquer graça que esteja escondida num canto da nossa alma. Abençoa-nos, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.